Sasha já está gravando, né, Sasha? Teve algumas pessoas que não puderam estar hoje. Isso aí, não puderam estar ao vivo, então a gente vai gravar. E eu acho que algumas pessoas já me conhecem, né? Eu acho que eu já falei com vocês em alguma mentoria coletiva, na Jornada 1, ou coletiva na Jornada 2, não sei, mas acho que algumas pessoas eu já conheço. Então, eu sou a Fran, eu sou mentora, sou voluntária no Instituto, e hoje a gente vai falar sobre currículo. E para isso, nós temos hoje um convidado, que é o Bruno. O Bruno trabalha na área, vamos dizer assim, né? Não, o Bruno vai se apresentar, gente. Não vou contar, não vou dar spoiler, mas o Bruno trabalha na área. E aí a gente vai, hoje, além de falar de currículo, trocar um pouco aqui com vocês, né? Então, Bruno, bem-vindo. A apresentação é toda sua. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nessa dinâmica. Eu tenho 38 anos, sou sócio hoje da Acelera RH. Acelera RH é uma consultoria de recrutamento e seleção um pouco mais focada, né, nas posições que estão ali no meio da pirâmide. Então, não, minha especialidade não são posições de entrada, né, mas eu já estive na cadeira de estar buscando meu primeiro emprego ou oportunidades ali no começo de carreira. Dedico um tempo aqui, a Fran sabe, para conversar com jovens e entender, né, o que eles estão buscando, ou outros perfis também, tá, Fran? Talvez, muitas vezes, eu penso ali no primeiro emprego, mas eu sei que tem gente aqui que a Bold tem um grupo grande, né, amplo ali de perfis. Então, se algum momento alguém entender que parte da nossa conversa não ficou claro, podem levantar a mão ou trazer a sua situação, tá? Voltando, então, eu sou sócio da Acelera RH é focada em posições táticas e estratégicas, então a gente está falando ali de posições de coordenador acima, a gente também faz posições de diretoria, e muitas vezes eu estou falando com diretores, entendendo o que eles estão buscando, tá? Então, eu também estou aberto aqui a trazer isso. Sou mineiro, né? Nascido em Campo Belo, vim para São Paulo há 25 anos atrás, o tempo passa rápido, formado em administração de empresas na PUC, tenho um MBA, e inclusive especialização em empreendedorismo. Então uma das minhas paixões é empreender, é começar um negócio do zero. Sou apaixonado por negócio também, por falar de empresa, para ver como que a gente agrega valor para o cliente final. Mas tão importante quanto a isso, pessoal, eu acho que cada vez mais vem me mostrando, e foi por isso que a Acelera nasceu, né? Eu acho que as empresas são feitas de pessoas, né? As empresas não são feitas de tecnologia, as empresas não são feitas de dinheiro. Eu falei com muito investidor no passado, muita gente que investe em empresas, e a unanimidade cara, eu invisto em pessoas, eu não invisto em ideia, eu não invisto não invisto em tecnologia, eu invisto naquela pessoa que está trazendo a ideia para mim. E isso faz muita correlação com quando a gente está buscando emprego. Eu estou cansado de ver aqui empresas que muitas vezes falam, olha, esse profissional aqui não tem um conhecimento técnico, mas eu vi que ele é uma pessoa dedicada, eu vi que ele quer crescer, que ele quer fazer, e eu estou disposta a dar uma chance para essa pessoa, né? Então, acho que tão similar ao mundo do empreendedorismo, né? Quando a gente está falando ali de dar oportunidade para alguém, não é sempre que as empresas estão olhando para o aspecto técnico. Quando eu falo aspecto técnico, é uma formação, é um conhecimento, é muito conhecido como hard skill, né? Então, falei um pouquinho demais aqui, mas esse é um pouquinho do Bruno. Como hobby, adoro esportes, né? Jogar futebol, fazer academia. Tem um ano que eu estou fazendo CrossFit, mas nesse um ano aí tive 6 meses que eu machuquei jogando futebol, então fiquei 6 meses parado.
Então, curiosidade, Fran, né? Eu estava pensando, eu fiz uma lista de objetivos para o ano. Um deles era, né, cuidar do meu joelho e estar bem fisicamente. E aí, logo no nono dia do ano, eu machuquei o joelho. Machucou o joelho. E fui para o hospital pensando, gente, como é que eu vou atingir os meus objetivos? Mas deu tudo certo, a gente vai se virando, e a vida, isso mostra como é a vida, né? A gente faz ali uma meta, nunca vai ser perfeitamente, né? Então a gente tem que saber que a gente vai ter Ajustar, né, Bruno? pedras no caminho e a beleza da vida é superá-las, né? Então, esse é um pouquinho do Bruno, pessoal. Se alguém quiser até fazer uma pergunta, deixa aí um minutinho, alguns segundinhos, se quer saber alguma curiosidade sobre mim. Se não, Fran, pode tocar. Ok, você quer que eu coloque a apresentação e você Eu vai posso colocar aqui. falando, ou você prefere? Porque aí você pode ir começando a falar e vai num ritmo que é melhor, né? Claro, claro. Pessoal, já estamos vendo aqui. Boa. Então, vamos lá, de novo, né? Se em algum momento eu trazer um pouco de uma visão que vocês entenderem que não fazem parte do que vocês viram, podem levantar a mão, a gente, né, abre espaço. A minha realidade é um pouquinho diferente, já falei com a Fran sobre isso, mas estou aqui com o maior interesse em poder contribuir, tá? A realidade é diferente, né, Bruno? Mas eu acho que o meio, o que se busca numa pessoa, num profissional, o que é importante olhar no currículo, a gente tem ali, olha, gente, olha o conhecimento que o Bruno tem. Pensa, quanto currículo bacana ele já olhou, já passou na mão dele, tá? Então, acho que a gente está super bem aí. E eu acho que você fez um comentário super pertinente, né? A minha rotina hoje é ver currículo. E eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. O ser humano é preguiçoso. Então, nem sempre ele vai ler todos os detalhes, né? Então, muitas vezes eu vejo gente querendo ser perfeccionista, mas o recrutador que lê, às vezes, cara, 10 currículos em 1 minuto, ele não vai olhar o detalhe. Então, a gente tem que ficar muito atento aos, né, em tecnologia são as palavras-chave que a gente que usam, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de estudo. Não gostaria de falar isso, mas eu sou verdadeiro e transparente. Então, o recrutador, do outro lado, é um ser humano e, por vezes, ele é preguiçoso. Então, a gente tem que também considerar, cara, como a pessoa do outro lado vai ver o meu currículo, o que eu tenho que chamar a atenção dela no primeiro instante. Então, bem-vindo, pessoal. Acho que a pauta hoje é currículo, é como que os recrutadores olham, e algumas dicas do que vai fazer. O CV, né, ele vem ali da nomenclatura latim curriculum vitae, né, que significa curso da vida. Então, o CV hoje é uma coisa, né, talvez em algum momento, Fran, acho que ele vai até sair, ele vai deixar de existir, porque fica ultrapassado. Mas, posso falar, pessoal, mesmo sendo ultrapassado, mesmo com o LinkedIn, quando muitas pessoas me pedem, pô, Bruno, você me ajuda a indicar? Primeira coisa que eu falo, você me manda seu currículo? Porque, querendo ou não, e aí, então ele vem para ser usado para descrever o documento, né, com o nosso resumo profissional, acadêmico, onde que a gente mora, né, mas acho que mais importante do que o conteúdo que está lá, para mim, ele é a nossa foto. Então, quando alguém pede para eu enviar o currículo, indicar essa pessoa para alguém, eu estou literalmente pegando a foto dessa pessoa e falando, olha, está aqui o Onofre. O Onofre, perdão, Onofre, estou usando seu nome que está aparecendo aqui, mas está aqui o Onofre e está aqui as credenciais do Onofre. Né, é onde que o Onofre mora, e não estou falando de endereço, mas de bairro, de cidade. Está aqui a formação acadêmica do Onofre, está aqui por onde ele passou. Então, eu, Bruno, quando olho um currículo, eu já pinto uma foto da pessoa na minha frente. Né? E quando eu falo a pessoa no sentido figurado, não literal, de entender, poxa, o Onofre o Onofre é formado em tal graduação, passou por tais empresas, o que essa empresa traz para mim, qual é, né, a cultura da empresa, e se o Onofre passou lá por muitos anos, significa que ele adquiriu um pouquinho daquela cultura, daquele jeito de ser, e aí eu faço inferências, né?
poxa, ele mudou de emprego aqui, da empresa A para a empresa B. O que será que aconteceu? Opa, vi que o Onofre mudou de trajetória profissional. Ele saiu da área jurídica e foi para o RH. Tem alguma coisa legal aqui. Então, o currículo é uma foto nossa que desperta interesse de conhecer a pessoa ou não. E se a gente quer entender a pessoa, muito similar à foto, me conta como foi essa viagem, né? Me conta com quem você estava. Então, acho que mais interessante, pessoal, do que o techniquez do currículo é a gente ter em mente que, cara, que o currículo é a nossa primeira foto, que ele vai despertar interesses das pessoas aprofundarem, e tão importante quanto o Sasha e Paula, que está aparecendo o nome aqui, é a gente saber responder isso com honestidade e com firmeza, porque do outro lado as pessoas começam a perceber. Então, acho que eu gosto muito desse comentário, né? Para mim, o currículo é a nossa primeira foto, é a nossa foto, a nossa primeira impressão, e muitas vezes, pessoal, eu deixo de falar com pessoas quando a primeira impressão não é positiva, tá? E depois eu vou falar um pouco do que é primeira impressão positiva ou negativa, tá? Mas antes da gente entrar nos pormenores ali, eu acho que algumas coisas, algumas melhores práticas que eu busquei aqui, que eu pesquisei junto com a ajuda da Renata, né, Fran? Isso aí. Renata também ela também é sócia de uma empresa que faz recrutamento, gente. Tá? Então foram 2 profissionais super qualificados aí que trouxeram aqui, claro que o slide é um resumo, né? São alguns É isso pontos. aí. Então, mas eu acho que ele traz aqui, Fran, algumas coisas para a gente não cometer o erro clássico, né? Então, por exemplo, o currículo tem que ter no máximo 2 páginas. E, pessoal, para ter 2 páginas, você tem que ter uma trajetória muito extensa, tá? Então, para quem está começando a carreira, eu não tenho dúvidas que você consegue colocar tudo em uma página, né? Talvez alguns vai ter que esticar um pouquinho, né? A gente tem a expressão encher um pouquinho de linguiça para completar uma página, mas assim, eu ontem, Fran, recebi um currículo de um amigo que tinha 4 páginas. Eu fiquei com preguiça de ler. Então, pessoal, tem que ser me uma página, aconteceu também, sabe? Um né? amigo me pediu para indicar, gente. Aí ele me manda um currículo com 4 páginas. Aí eu devolvi para ele, falei: olha, eu gosto demais de você, por isso aqui, ó, eu preciso que você faça uma revisão. Tem que ter no máximo 2. Conversamos muito sobre isso, trocamos muito, mas assim, ele queria contar histórias muito longas no currículo, né, Bruno? E o currículo não é para contar histórias longas. Fran, ao final, me lembra, quero falar sobre o que o americano chama de cover letter, né, ou uma carta de apresentação, que eu acho hoje mais importante do que tão importante quanto o currículo, porque quando alguém pede para a gente indicar a pessoa, o que eu vou falar dessa pessoa? Então, a gente já volta nessa carta de apresentação, tá? Porque senão eu vou fugir aqui do tópico. Mas, então, assim, pessoal, perfeito, Bianca. A gente vai falar disso, tá? Um currículo básico que eu sempre adapto. Mais 2 páginas. Eu acho que, no limite, 2 páginas. Eu cresci muito de gente falando que, no máximo, 1 página, tá? Acho que dá para fazer em 1, mas cada um tem a sua. Então, ou seja, a gente, para não falar que o máximo é 1 página, vamos focar em até 2, tá, pessoal? Mas acho que dá para fazer muita coisa boa em 1 página. Então, é o que eu tópico número 2. Iniciantes, o primeiro emprego, com certeza, 1 página. Ou quem tem menos até de 10 anos de carreira, eu acho que dá para colocar em 2 páginas. Em 1 página. Pessoal, o currículo é a primeira impressão. Então, se o currículo é poluído, se o currículo é desorganizado, se o currículo tem erro ortográfico, né, a primeira impressão não vai ser boa, tá? Então, né, uma melhor prática é uma formatação agradável. Poxa, Bruno, mas como eu sei se a formatação está agradável? Hoje, com a inteligência artificial, você pode mandar uma foto para a inteligência artificial e pedir: IA, atue como um recrutador e me diga qual a sua primeira impressão do meu currículo. Poxa, Bruno, mas eu não sou orientada a IA. Não tem problema. Faça como a Fran fez. Peça para o coleguinha olhar e falar qual a primeira impressão do currículo. Cara, qual a sua primeira impressão? E é literalmente, pessoal, qual a sua primeira impressão? Peguei um currículo aqui, qual a impressão que te passa?
alinhamento, a fonte, usar a mesma fonte, né? Já cansei de ver currículo que me era encaminhado, né? E assim, olha, gente, com fontes diferentes, claramente que Perfeito. copiou de um lugar, colou, uma letra ficou grande, outra pequena. Isso para mim chama descuido. Descuido. E olha a impressão que você está passando, né, Bruno? Você pega aquele currículo para ver, você precisa de uma pessoa organizada. E aí o currículo vem assim, qual a primeira coisa que você pensa quando você vê esse currículo? Você fala, sei não, hein? É isso aí. Não, exatamente. Então, tá alinhado, tem espaçamento correto entre uma empresa e outra, o nome destacado, né? Inclusive o nome com a letra maiúscula no primeiro nome, que tem gente que coloca tudo minúsculo. Então, pessoal, acho que para não chover numa olhada aqui, a melhor dica é peça para alguém, um amigo mesmo, né, Fran, como a Fran foi, te falou, olha, eu sou seu amigo, por isso que eu vou te criticar. Porque senão, né, e eu acho que quando a gente fala de formatação é a primeira impressão mesmo, a gente não está avaliando o conteúdo aqui. Você vê em vídeo, ou aquelas coisas criativas, pessoal, só se você for muito bom em criatividade e for fazer alguma vaga que exige isso, né? Então, o menos é mais. Não precisa de foto, a gente vai falar um pouquinho depois. Não precisa ser um currículo colorido. Acho que o primeiro passo é fazer um currículo bem feito. Depois que está bem feito e elogiado, aí sim você pode brincar com algumas formatações, pegar alguma coisa que traz um pouco mais da sua identidade, se você é uma pessoa mais criativa, né? Mas você vê em vídeo acho que é pouco necessário. Talvez alguém pergunte assim, poxa, Bruno, eu participei de um processo seletivo outro dia com o IA que ele pediu um vídeo meu. Legal. Então, o que você pode fazer pedir uma ajuda para a própria IA condensar o seu currículo em palavras para você gravar um vídeo na apresentação. Mas se alguém pediu para mandar o currículo, não é para você mandar um vídeo para a pessoa, é mandar o currículo, tá? E aí, uma outra dica é iniciar o resumo com o objetivo, o que pretende com a posição e as competências pessoais. É necessário isso aqui? Não acho que é necessário, tá, pessoal? Porque às vezes a gente está usando o mesmo formato, por exemplo, a Fran, alguém mandou para ela, pediu para ela encaminhar o currículo dela, por exemplo, para o Bruno, que sou amigo da Fran. Cara, se eu coloco lá o objetivo e ela mandou para mim uma coisa que não tem nada a ver com o meu mundo, eu já descarto. Então, muitas vezes, não acho que é obrigatório ter ali um objetivo do que você quer. Mas algumas coisas até são legais, né? Do tipo, olha, né, sou estudante ou tenho menos de 18 anos, quero ter a minha primeira experiência trabalhando no mundo corporativo e estou aberto a uma oportunidade de jovem aprendiz. Cara, super aberto, super genérico e mostra que você é uma pessoa que tem um interesse genuíno de ter uma primeira oportunidade de emprego. Então, é legal, tá? Então, acho que algumas coisas assim mais abrangentes e talvez até como de coração funciona muito bem, tá? Agora, eu já vi muita gente, não, eu quero trabalhar, quero ter oportunidade de emprego para trabalhar com vontade. Você não coloca isso em objetivo, porque isso é básico, né? Você tem que falar o que a pessoa não espera de você. Olha, nunca trabalhei, quero ter o primeiro emprego. Pô, legal, né? Já sei que a pessoa nunca teve oportunidade, porque isso talvez não vai estar no currículo em todos os lugares. Então, como melhor prática, pessoal, colocar a formação acadêmica em primeiro lugar e depois a experiência em ordem cronológica, tá? Eu recebi um currículo que não estava em ordem cronológica. Então, a pessoa colocou o primeiro emprego e depois ia descendo até o último. Honestamente, não acho que é de todo errado, tá? Tinha uma ordem cronológica, né? Mas começando pelo primeiro emprego. Porém, vamos lá, pensando com a cabeça do recrutador, pessoal, se o recrutador está acostumado a ver a ordem cronológica começando pelo emprego atual ou último emprego, logo, na hora que ele bater o olho ali no primeiro emprego, ele vai ver assistente, né? Vamos imaginar que a pessoa hoje é coordenadora. Então, vai estar assistente, analista, gerente, coordenação. Se o primeiro for assistente, ele já vai achar que ser assistente e já vai passar para o próximo, tá? Então,
comece, né, no emprego atual, na última profissão, porque é a melhor prática de mercado, né? A primeira coisa que ele vai ler vai ser o seu último emprego, então ele sabe que você passou por uma cadeira de assistente, de analista, até virar coordenador, né? Então, acho que da mesma forma, né, a graduação sempre em primeiro lugar, depois o curso de especialização, né? Então, com a sua formação técnica, né, sua faculdade, depois pós-graduação, doutorado, etc., né? Poxa, uma melhor prática, pessoal. Fiz o currículo, imprima para ver como fica a impressão, porque eu já vi muito. Primeiro, salve em PDF. Por que salve PDF, pessoal? Eu aqui utilizo a ferramenta do Google como Word. Tem gente que usa a ferramenta do Microsoft. Então, se eu mandar um documento do Microsoft e a pessoa abrir no Google, pode ser que perca a formatação. Então, a primeira coisa é salve em PDF para enviar, porque aí você garante que está formatado. E 2, imprima para ver como é a impressão. Por exemplo, já tive chefe, hoje é menos comum, eu confesso, mas que ele só vê o currículo no papel. Então, toda vez que ele ia entrevistar alguém, eu tinha que imprimir e colocar para ele. Lembra como que a gente começou a conversa? O currículo é a sua primeira impressão. Então, se a formatação vem ali um pouco zoada, ele vai pensar que, cara, aí ele vai ter... E às vezes não é culpa sua, é culpa né, da impressora ou da formatação quando imprime que você não sabia, né? Aí, quando a gente falou em objetivo, né, a gente pode ser que, né, se vocês têm interesse em alguma área específica, ali é o local, né, estou procurando meu primeiro emprego para trabalhar na área financeira, pois, né, estou estudando contabilidade. Então, você tem ali uma razão, óbvio que, né, e dependendo do que você coloca, isso pode te excluir para algumas outras oportunidades, tá? E hoje em dia todo mundo valoriza muito o trabalho voluntário, né, pessoal? A gente dedicar tempo para ajudar o próximo, não só pela atividade, mas todos nós aqui sabemos o quanto a gente cresce e enriquece quando a gente ajuda o outro, né? Então, é legal. E seja o que for feito, é sempre legal colocar no final trabalho voluntário, né, de quando a quando, se ainda está trabalhando. E pode ser, pessoal, que isso até é uma maneira de você conectar com o recrutador ou com a pessoa que vai te entrevistar. Poxa, que legal, Fran, você faz parte da Bold. Eu, outro dia, Fran, conheci uma pessoa que era membro da Bold. E isso abriu porta para conectar. Olha, eu estou entrando em contato com você, inclusive vi que você faz parte da Bold, eu também. E aí, isso abriu porta. Então, isso é o que chama de criar rapport, né? Então, eu vou falar com o recrutador, poxa, eu tenho algo em comum com ele, né? Ele também faz trabalho voluntário, então, né, tem um amigo que faz doação de marmita. Pode ser que a outra pessoa também faça doação, sabe como é a jornada ali da doação, fala, pô, quero conhecer essa pessoa, porque, né, ela faz um trabalho assim como eu, né? Então, o trabalho voluntário é importante colocar, tá? Pacote Office, ou qualquer conhecimento que vocês têm, né? Hoje em dia eu abro vaga aqui, às vezes o cliente fala, preciso de alguém com Power BI. Se não está no currículo, eu não sei o que a pessoa fez, né? Se está lá pacote Office, eu muitas vezes, dependendo da experiência, vou assumir que é básico, ou vou assumir que é o sênior. Aí na primeira pergunta é qual é o seu pacote? É básico. Putz, eu pensei que era sênior, não vou nem evoluir na conversa. Você perdeu o seu tempo e a pessoa também, né? Idioma, eu acho que é fundamental, né? Então, se é básico, coloca básico, estudando, né? Então, às vezes eu estou aqui, ô Fran, e o cliente pede intermediário, mas se a pessoa estiver estudando, eu topo contratar. Então, é legal, coloca cursando, né? Intermediário cursando em tal escola, cursando há tantos anos. Por quê? Vai mostrar para o recrutador, né, o interlocutor, que você, além de estar ativo estudando, além de ter o conhecimento, você está estudando, tá? Aí, essa parte aqui, né, o item 13, interesses pessoais. A Renata colocou aqui, tá, falando, eu não tirei, porque eu acho que pode ser que para algumas pessoas, mas acho que isso aqui a gente pode muitas vezes falar, porque toda vez que o
o interlocutor, ele pergunta qual é o seu hobby, né? O que você gosta de fazer? Então, eu particularmente não coloco, tá? Mas acho que não é nada demais se você colocar, principalmente no final, hobbies ou interesses, não vou me opor aqui. Pô, por exemplo, a pessoa toca cavaquinho, um negócio super específico, pode ser que isso vai gerar alguma conexão com a pessoa do outro lado. Se não for fazer o seu currículo ficar muito longo por conta disso, não tem problema. Gosto de escrever livro. Não tem problema, isso é algo a mais que pode gerar, uma informação a mais que você está colocando na sua foto. Mas, particularmente, não acho que isso vai mudar a curva. Pode falar, Se for um interesse, né, Bruno? Uma coisa assim importante, resumido, conciso, que não atrapalhe, vire 3 páginas só por causa daquilo, né? Mas, por exemplo, de repente a pessoa está buscando por uma vaga de assistente de jornalismo, assistente de um advogado, algo em que a escrita, a oratória, são coisas valorizadas. Interesses pessoais. Tem um blog de poesias. Perfeito. Isso por quê? Porque isso tem conexão com o que você está buscando. Veja, uma pessoa que tem o gosto pela escrita, que tem um blog em que ela mantém isso atualizado e tudo mais, e que está, vamos dizer assim, candidata a um assistente de advogado, que já vai ter que escrever muito, né, gente? Vamos combinar? Né, Bruno? Então, a gente enxerga algumas conexões, sabe? Mas esse, por exemplo, particularmente, eu nem coloco no meu, gente. Mas na entrevista, né, Bruno? Acho que você deu um bom exemplo, né? Ou então, pô, tô aplicando para uma vaga comercial e eu faço teatro, então, ou seja, eu sou uma pessoa espontânea. Então, interesses pessoais, teatro, pô, legal, porque aí eu acho que tem a ver. Agora, se eu tô aplicando para uma vaga de biomedicina e coloco teatro, não vai agregar valor. Não agrega valor, exato. Pode até atrapalhar. Putz, será que essa pessoa quer ser biomédica ou ela quer ser atriz? Atriz. Né? Então, então é isso, né? O ser humano é curioso, né? Então, às vezes, o recrutador vai, né, querer saber da atividade voluntária ou trabalho na universidade. Acho que é isso, tá? Então, antes de enviar bom, aqui eu já falei, atenção, né? Antes de enviar o seu currículo, por e-mail, salve em PDF, assim minimiza qualquer erro, tá? O que o currículo não deve ter, pessoal? Erros de português. Acho que hoje em dia, com a criação aí da IA, não tem como a gente cometer esse erro, tá? Currículo longo e prolixo, então, às vezes, né, eu meio que cresci com, cara, para cada empresa, para cada cargo, né, eu tinha ali no máximo 3 a 4 bullet points, cada atividade, né? Então, se eu tenho 4, eu não posso repetir, né? Mentir no currículo, tem nada pior do que mentir. Acho que em tudo na vida, né, pessoal? No currículo, na entrevista, para o parceiro, para a namorada, para o namorado, né? Mas é uma opinião minha. Então, e a mentira tem perna curta, né? Então, outro dia eu peguei uma pessoa que falou que estava trabalhando numa empresa, e olha o azar dele. O dono da empresa era meu amigo. Falei, fulano, você conhece tal pessoa? Juro, meu sócio queria contratá-lo. Eu falei assim, fulano, mas você conhece tal pessoa? Eu falei, não, Bruno. Falei, o cara falou que tá aqui, eu mandei a foto lá. Eu falei, não, peraí. Bruno, esse cara ficou aqui com a gente 2 meses, saiu, tem 1 ano que ele não aparece aqui. Então, claro que essa foi uma mentira cabeluda, né, pessoal? Mas, pô, às vezes você coloca lá, né, gosta de jogar xadrez. E aí a pessoa é um jogador de xadrez. Então legal, vamos jogar aqui uma partida? Pode acontecer, né? Assim como pode ser positivo, né, Fran? Pode ser o que vai te pegar e o que vai te abrir porta ou fechar a porta, né? Exatamente. Então só coloca se realmente souber fazer, porque pode ser que abra uma porta, mas desde que você realmente dê conta daquilo que está colocando ali, né, Bruno? É isso aí. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, de adaptação do currículo, tá? O que eu acho? Primeiro, você tem que ter um currículo padrão que você envia para amigos, que você pode disparar, que você pode colar num post, estou procurando emprego. Pronto. Porém, quando você vê uma vaga que tem a ver com você,
Eu vou contar para vocês que outro dia eu abri uma vaga de marketing, vinha gente do jurídico, gente do financeiro. Eu falei, como que a pessoa perde tempo mandando um currículo que não tem nada a ver com a cadeira? Não tem nada. Ah, Bruno, mas eu preciso de emprego. Eu falei, pessoal, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Ninguém está dando emprego. As pessoas estão procurando profissionais que vão resolver os problemas dela. Então, se alguém tiver a mentalidade que só precisa arrumar um emprego, já está errado. Você tem que você tem que ser a pessoa que vai resolver o problema de quem está contratando. Para tanto, tem algumas atividades que você consegue fazer e outras que você não consegue fazer. E o currículo tem que se refletir o que você consegue fazer e para quem você vai fazer isso, tá? Então, acho que isso é importante, né? Porque às vezes tem amigo meu que procura, não, mas eu só preciso do emprego. Eu falei, cara, ninguém, né? Então, aí nesses casos, quando aparece uma posição que você acha que você tem a ver, aí tem que adaptar. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, por conta, né, da evolução da tecnologia, que vai pegar as palavras-chave ou vai chamar a atenção do recrutador, tá? E aí, de novo, né, não ser repetitivo, tá? O que que os... aí eu vou trazer aqui algumas curiosidades, vou até ser rápido, tá, Fran, para a gente não perder tempo aqui. Pode passar aí o que você quiser passar, viu, Bruno? Não, vou ser super assim aqui, só para trazer um pouco de novo da visão. No topo do currículo, o que a gente espera como recrutador? É o seu nome, é o seu endereço e ali o cargo que você fez. Eventualmente, colocar ali o seu objetivo, mas tome cuidado que coloca como objetivo. Né? Se você colocar objetivo, estou querendo uma oportunidade de emprego, isso eu já sei que seu currículo está lá. Então, coloque algo mais que vai agregar valor. Se for redundante, se não for agregar valor, tira, porque o recrutador é preguiçoso, ele quer saber o que ele quer saber. 10% atenta no design. Então, eu já peguei muito currículo bem feito aqui, mas que o conteúdo, a pessoa pingava de emprego em emprego, a cada 5, 6 meses ele estava em algum lugar. Não adianta nada ter um currículo lindo, maravilhoso, se a pessoa não tem resiliência, porque a pessoa que fica, né, em 4 anos, passou por 10 empresas, mostra para mim que ela não é resiliente. Detalhe, hoje eu estava falando com a nossa analista de RH. A gente tem uma pessoa nova hoje na equipe. Ela está completando 1 ano. Eu virei para ela, por coincidência, falei assim, ó, o fulano está indo muito bem, agora ele entendeu a equipe. Ela falou, Bruno, ele está para completar 1 ano. Eu falei, tá vendo por que eu falo que menos de 1 ano, ninguém... Porque, cara, você demora 1 ano para aprender a empresa. Então, eu olho isso. Então, pô, a pessoa pinga, se ela ficou menos de 1 ano numa empresa, ela não conheceu, ela não teve desafio. Apenas 9% dos recrutadores dizem que foto é o que mais chama atenção nas primeiras impressões. Certamente, pessoal, é alguma atividade que impressão conta muito, tá? Nós aqui na Acelera, a gente não trabalha com cliente que pede foto, porque para a gente, foto, ele está julgando a pessoa pela aparência e não pelo conteúdo dela. Então, a gente evita, tá? A gente não trabalha com isso. Mas eu acho que tem alguns lugares que, dependendo, né, de onde a pessoa trabalha, ela, né, quer algum perfil específico, eu acho que é justo ter a foto, tá? E aí tem essencial, 78% dos recrutadores concordam que o currículo não deve ter mais que 2 páginas. Então, é unanimidade que o máximo são 2 páginas, né? Ter experiência profissional. Aí 68% citam habilidades adicionais como idioma ou conhecimento de software. Isso para mim é super importante, pessoal, porque se eu, por exemplo, se eu estou recrutando alguém de marketing, eu espero que ele tenha conhecimento em ferramentas de design, seja um Canva, seja um Photoshop. Então, isso faz diferença para mim. Tem, às vezes, cliente que abre vaga para mim falando assim, Bruno, eu quero alguém que sabe usar a ferramenta Teus da TOTUS. Logo, se está lá escrito que tem a ferramenta X, eu já sei que é aquela pessoa. Então, ou seja, posso contar para vocês o segredo, pessoal? Se eu ver lá a ferramenta, acho que é Teus, né? Se eu falei errado aqui, peço desculpa, mas vamos imaginar que é a ferramenta Teus. Pô, se eu ver lá a ferramenta Teus, acabou, eu já quero falar com essa pessoa, porque eu sei que é difícil ter gente que tem conhecimento. Então, pô, a pessoa tem formação em TI, experiência em RH e conhecimento da ferramenta Teus, eu quero conhecer essa pessoa, porque tem grande chance dela ter um perfil que eu estou buscando, tá? Então, idioma, pessoal, eu brinco que eu prefiro achar um cientista da NASA do que um gerente de contabilidade que fala inglês fluente.
Então, se você tem inglês intermediário, você está rindo, mas é verdade, viu? Eu prefiro engenheiro da NASA. Mas então, se você tem um inglês intermediário, fluente, pode ser que isso vai te colocar na frente de uma outra pessoa. Se você tem um conhecimento de um software específico, isso vai fazer diferença, né? Talvez não é para todas as vagas, mas pode ser que é aquela vaga que você vai conseguir, que valoriza uma pessoa com algum conhecimento. Então, né, habilidades adicionais é importante colocar, sim, tá? Formação acadêmica não precisa nem dizer, ser objetivo, né? Então, a pessoa que, quando a gente fala de objetividade, é ser direto no que fez, tangibilizar. Então, eu trabalhei na área comercial, dando suporte para 20 gerentes. Cara, isso faz diferença, porque eu sei que aquela pessoa tem a habilidade de interagir com um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Diferente, né, o Bianca? Eu trabalhava na área comercial atuando com gerentes. Aí eu vou pensar como recrutador. Será que eu falo com a Bianca? Agora, se ela tivesse colocado 20, na minha equipe aqui tem 20 pessoas. Então, essa menina vai dar conta de fazer o que eu preciso, né? Então, ser específico é importante. Então, ser direto e específico, né? Hoje, em tema de informações pessoais, endereço pessoal, tomem cuidado, acho que só colocar o bairro já funciona, tá? Então, não coloca endereço com casa, porque isso é difícil acontecer, mas pode acontecer, não vou negar. Tema de gênero e idade, na verdade, para mulheres, né, tem ajudado, porque muitas vezes, né, com o tema da diversidade, não para o primeiro emprego, tá, pessoal? Mas o tema de diversidade de gênero ajuda. Mas, dependendo da posição, acho que mais importante do que gênero e idade é a experiência, o que você vai agregar valor, tá? Então, acho que não tem necessidade. Deixa a pessoa te conhecer para ela saber se você é do sexo masculino, feminino, né, qual que é a sua identidade, tá? Então, acho que isso é importante, tá, pessoal? Então, aqui um modelo que a gente trouxe, que eu acho que é legal, né? O contato, o nome completo, a formação acadêmica, experiência, contato, competência. Esse aqui é um modelo, né, que se encontra online. E aqui, eu acho que a apresentação, pessoal, eu ainda gosto do currículo padrão, mas o que eu falei aquela hora, Fran, vou aproveitar o gancho aqui da carta de apresentação. Por quê? Ô, Fran, quando o seu amigo pediu para você mandar um currículo, como que você vai passar essa informação para alguém? Você vai falar? Você tem que apresentar o amigo, né? Olha, esse aqui é meu amigo fulano, com quem eu trabalhei na empresa tal, nós trabalhávamos juntos na área... Enfim, você vai contar um pouquinho dessa história, né? De por que você está indicando essa pessoa. O que te qualifica a dizer que aquela pessoa ali tem um bom desempenho no trabalho, né? Então, quando ela tem uma carta de apresentação, né, Bruno, facilita muito essa introdução. Porque você, né, e pessoal, peço, nem todo mundo vai gostar de mim, mas o ser humano é preguiçoso, então às vezes você vai mandar o contato dela, vai falar assim, tá aqui um amigo meu que eu trabalhei em tal lugar. Se ele manda para você uma apresentação, Fran, gostaria que você me ajudasse a indicar o meu perfil para pessoas da área financeira, pois eu trabalhei nos últimos 10 anos numa multinacional, cuidando de contas a pagar e receber com faturamento de 10 meses. A Fran ela não precisa escrever nada. Está aqui o meu amigo que eu confio, e aí você já copia e cola o que ele falou que quer fazer, porque às vezes você vai colocar isso, né, Fran? Eu trabalhei com ele, tem X anos de experiência na área financeira, trabalhou em tal empresa e ele quer algo dessa linha. Por que você vai terceirizar isso para o seu amigo? Ele já está fazendo muito de indicar. Então, monte, pessoal, uma pequena apresentação sobre você, né? Não falei que a Fran é preguiçosa, mas se ela tiver que mandar, né, indicação de 10 amigos, ela não vai conseguir escrever sobre... E pode ser que ela não escreva da melhor maneira. Então, ninguém conhece melhor do que você mesmo, né? E como você quer ser apresentado. Então, escreve ali um parágrafo, como está mostrando aqui, não precisa estar no currículo, esse é um exemplo, né? Acho que o mais importante para mim é o nome completo aqui em cima, formação acadêmica, experiência profissional. Gosto das competências do lado, tá? O contato também, mas a apresentação pode ser algo que você manda quando, né, junto com o seu currículo. Tá aqui meu currículo, inclusive, né, quem eu sou, e aí a pessoa já tem ali um primeiro interesse de abrir
o currículo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou falando demais. Se eu perdi alguém, se alguém tem alguma dúvida, podem levantar a mão. Acho que a Bianca fez uma pergunta, né, Bianca? Ela Pode falar. perguntou se soft skills a gente deve colocar por extenso. Exemplo, sou comunicativa, resiliente, né? Falar um pouco como falar sobre soft skills. Aqui, por exemplo, acho que assim, Bianca, um pouco do soft skill, você consegue pescar, um bom recrutador pesca isso. Então, se eu trabalhei na área comercial e bati a meta, sou uma pessoa orientada a resultados, tá? Então, algumas coisas, o próprio currículo já... Pô, Bruno, mas você acha que eu deveria colocar? Sim, porque o óbvio tem que ser dito, como diz uma amiga minha. Então, você pode ver aqui, ó, que do lado, por isso que eu falei, tem competências, olhando aqui, ó, do lado direito do slide, competências. Tem hard e soft skill, tem lá, ó, Excel avançado, ERP SAP, lembra que eu falei? Pô, a pessoa que conhece SAP, legal, isso faz diferença. Conhecimento em CRM, legal. E depois ela colocou colaboração, comunicação, proativa, resiliente e flexível. Então, a pessoa colocou, né? Aí, Bianca, não adianta eu colocar resiliência se eu pingo de empresa em empresa de 6 em 6 meses. A primeira impressão, vocês me desculpem o julgamento, a não ser que a pessoa tenha uma ótima justificativa para isso, ela não é resiliente. Né? Então, acho que sim, você pode colocar como competências, porque é uma maneira, né? E Bianca, inclusive está aparecendo a sua fotinha aqui para mim. Muitas vezes, quando eu trabalho com uma ferramenta de ATS, que eu coloco as palavras-chave de soft skill, tá? Então, sim, é legal colocar em competências os soft skills, que acho que é a melhor maneira de você colocar, tá? Acho que eu vi uma outra pergunta aqui. O modelo de formatação pode ser simples? Com certeza, com certeza. Aí, Patrícia, minha dica, né? Primeiro, faça o básico bem feito. Eu sou uma pessoa que sempre pensa no básico bem feito. Então, escrever no papel, tipo, mas tá bem feito, nada tira isso. Poxa, Bruno, agora eu tô confortável, falei com o meu amigo, minha amiga, falei com o recrutador, tô sendo convidado, mas eu quero dar uma carinha porque eu sou uma pessoa criativa. Então, um dos meus soft skills é criatividade. Aí sim você pega o currículo e pode brincar com ele um pouquinho. Isso vai passar a impressão que você é uma pessoa mais criativa, né? Que gosta de um design diferente das coisas, né? Eu sou um pouco quadradinho, então não tem problema. Aí a pessoa fala, eu vejo que ele é meu quadradinho, não tem problema. Deixa eu só ver. Então, Patrícia, respondi. Ou precisa ser... Acho que não tem formato padrão, tá? O formato padrão é ter esse conteúdo aqui, visualmente está fácil de ler, e é isso, tá? É o que a gente falou, acho que a Patrícia ela entrou um pouquinho depois, né, Bruno? Patrícia, no início a gente falou o seguinte, currículo ele tem que ser simples, bem feito, sem erro de português, jamais erro de português, então hoje a IA está aí, né, Google está aí para ajudar a gente, e assim, olha, branco, letra preta, mas nunca pode estar desalinhado, com fonte diferente, com aquela fonte bagunçada que você copia de um lugar, cola para outro, não formata direito. Então, isso nunca. Né? O currículo, assim, ele é branco, letra preta, mas muito bem organizado, formatado, porque a primeira coisa que o recrutador vai fazer é bater o olho no seu currículo. Olhou, já está bagunçado na formatação, imagina no resto, ele vai pensar, né? Então, isso não pode... Ele precisa transmitir organização, né, Bruno? É isso aí. É isso aí. E aí, acho que... e seguir um flow padrão, né? Porque, de novo, aí o recrutador, ele está acostumado, né? Nesse caso aqui, você vê, ó, formatação no começo, experiência profissional e depois atividade. Se você coloca essa parte aqui no final, às vezes ele vai falar, putz, essa pessoa não tem experiência, então... Né, a Luciane ali, que comentou que tem 50 anos, se ela começa com atividade extracurricular, ele não vai ver que ela teve 50 anos, teve 20 anos de experiência na última empresa. Luciano, o que eu vejo, respondendo para a Luciana aqui, a pergunta da Luciana, eu tenho 54 anos, trabalhei mais de 20 anos em uma empresa, e no último ano acabei pegando trabalhos como freela, né? Então, eu acho que você pode colocar isso, né? Consultora autônoma, e aí o que você estava trabalhando. Então, outro dia eu estava procurando pessoas para fazer um trabalho de freelancer aqui para a Acelera,
E aí, como eu busquei foi, eu identifiquei que a pessoa tinha experiência com recrutamento de seleção e atualmente estava como autônoma, né? Talvez aí, Luciane, aí sim encaixa bem o objetivo, né? Estou procurando uma oportunidade efetiva para trabalhar em tal atividade, porém, né, até esse acontecimento, estou aberto a projetos freelancer. Tem problema, você está deixando bem claro que, seu objetivo inicial é arrumar um emprego, né, fixo, assim, eu estou assumindo, tá, Luciane? Mas que você está aberto a projeto freela, porque, né, você tem ali uma experiência que você pode agregar, pode contribuir com a sociedade, com as empresas. Então, zero de problema. E é legal ter essa transparência, tá? De, cara, esse aqui é um projeto freela, ou então, você trabalhou em 3 empresas, 3 meses, colocou freela, a pessoa entende. De novo, quando a gente olha o currículo, a gente fala, o que aconteceu aqui? Se eu vejo que é freela, o que eu vou assumir? Pô, ela trabalhou tantos anos e está buscando a colocação e fez esses trabalhos como freelancer pontualmente. Normal, zero de problema, ninguém vai ser julgado por isso, tá? Camila, como usar as palavras-chave da vaga no nosso currículo sem ser repetitivo? Eu acho que no LinkedIn, ele tem... eu vou até te mandar um vídeo aqui. Eu te mando depois, Fran, para você dividir com a equipe. Isso, eu ia Tá? falar isso, gente. Bruno, o que você tiver de conteúdo, e tem algumas coisas que eu já anotei aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá, pessoal? Então, eu Porque te tá tão... mando, porque eu também não tenho ele agora, tá? Mas eu Tá tenho bom. ele... Deixa eu ver se eu acho fácil Eu aqui. vou colocar modelo de carta de apresentação, tá? Vou colocar essa página das dicas do que ter, o que não ter no LinkedIn, no currículo. Isso vale para o LinkedIn também, né? Porque hoje currículo e LinkedIn são, na verdade, quase que uma cola do outro, né? Então, eu vou colocar lá para vocês alguns links também para vocês lerem algumas coisas interessantes que falam sobre isso, né, Bruno? Assim, olha, Perfeito. Eu mandei para você, então, Fran, um tá. vídeo, pessoal, muito legal, que é a visão do recrutador do LinkedIn. Então, palavra-chave. Então, ele dá muita dica do que você tem que fazer no seu LinkedIn para você Uhum, ficar melhor visto nessa mídia social. uhum. Então, fala muito de palavra-chave. Acho que palavra-chave, para mim, no currículo, é ali em competências mesmo, né, que você coloca, ou quando você menciona a palavra na descrição da atividade que você fez. Então, poxa, gerente comercial prospectando, né? Então, prospecção, realizando prospecção de clientes, né? Ou realizando atividade farmer, né? Então, a palavra-chave que ele vai buscar, É isso né? aí. Então, uma coisa até legal que você pode fazer, bate o olho aqui da Bianca falando, você pode colocar isso no chat GPT, colocar a descrição da vaga e pede para ele fazer uma sugestão do seu currículo adaptando as palavras-chave e ele vai fazer rapidinho para você. Gente, muito rápido isso mesmo. Ah, Bruno, uma coisa, eu acho que complementando aqui a fala do Bruno, nessa questão do currículo e palavras-chave, quando a vaga tem um processo de seleção via site, né, Bruno? Isso, Algumas empresas usam, por exemplo, vou me candidatar a uma vaga no vagas.com. Vou usar aqui uma página aleatória, tá, gente? Ou eu acho que tem uma outra que se chama Indeed, eu acho que é uma coisa Indeed, assim. Então, vamos InfoJob, lá. Vamos lá no Vagas, né? Vou preencher. Tem uma vaga lá que me interessou e eu quero me candidatar, e aí lá tem o upload, ou muitas vezes tem para você responder. Nesse caso, funciona a palavra-chave tanto quanto funciona no LinkedIn, né? Por quê? Porque é um robô que vai fazer a primeira leitura do seu currículo. Então, é importantíssimo que você faça essa leitura de o que a vaga está pedindo e como está escrito o seu currículo e verifique se, quando você descreve ali naquelas 3 linhas que estão descrevendo a sua atividade naquela empresa, se tem uma palavra que seja o verbo, ou então a palavra tal qual está no anúncio da vaga, porque o robozinho, claro que entende, né? Prospecção, prospectar, ele vai entender, né, gente? Mas, enfim, faça esse exatamente. match das vagas na hora de preencher, especialmente se for fazer upload ou preencher nesses sites de vagas. Isso é indispensável. Se vocês não tiverem esses matches, o robozinho não lê o currículo de vocês, tá? Oi, Bianca, pode perguntar.
Não, eu queria comentar que, com o advento da inteligência artificial, eu tenho um pouco de dificuldade de desenvolver texto, sabe? Eu nunca fui muito criativa nesse aspecto, então me ajuda muito. Eu pego o meu currículo, que eu já analisei com uma mulher, uma senhora do RH, e aí eu uso ele como base. E aí, Ótimo. quando eu tenho uma vaga, eu pego toda a descrição da vaga e coloco, ó, de acordo com essa vaga, e aí eu mando o arquivo meu currículo, e ele analisa. Só que detalhe, eu tenho que colocar sem mentir, porque se tu não colocar isso, ela começa a dizer que eu sei árabe. Assim, ela começa a inventar Sim, coisa, gente, porque... a IA tem essas coisas, né? A IA é uma exatamente. ferramenta de criar coisas. Então, você precisa parametrizar as coisas que você quer que ela faça. Isso é muito importante, gente. Eu coloco muito adapte meu currículo, porque senão ela vai criar um currículo para se candidatar àquela vaga. E aí é engraçado, às vezes aparecem uns negócios que eu sei fazer, eu fico, não sei não. Eu não sei não. Então, isso é importante, tá, gente? Vai usar a IA? Ótimo, ela é uma ferramenta boa para escrever frases bem feitas, né? Mas assim, olha, descrição da vaga, anexou seu currículo, parametrize o que você quer. Adapte o meu currículo, considerando as informações da vaga, não crie competências e informações que eu não tenha, né? Então, você parametriza um pouquinho, não, assim, não invente coisas que não estão no meu currículo, apenas me ajude a adaptá-lo. E aí, sim, a IA vai fazer essa ajuda e é super bom, né, Bruno, né, Bianca? Vocês que já... Bruno, será que a gente faz, então, aquele nosso combinado agora aqui com eles? Para um? Vamos. Vamos? Eu vou só... Deixa eu ver Sim. aqui. Acho que tem Desculpa, não sei aqui... se tinha Não, mais não, algum. não. Acho que é o que você falou, né? Então, vou ser super rápido aqui. Hoje em dia, todas as empresas têm ferramentas que é chamada de ATS, né? Então, Applicant Tracking System, que faz o primeiro filtro buscando palavras-chave, né? Então, pessoal, se candidatou para uma vaga específica, veja o que a vaga pega e adapta. Eu falo muito, quando as pessoas procuram, ela fala, mas eu quero seu emprego. Não, você não pode querer um emprego, você tem que trabalhar, você tem que saber aonde você quer trabalhar e você tem que mostrar isso no momento da entrevista, né? Mas tão importante quanto mostrar isso no momento da entrevista é mostrar no currículo. Então, adapta, coloca as palavrinhas ali que vai passar a impressão para quem for ler naquela empresa que você realmente quer trabalhar naquela empresa. Então, aí, por exemplo, Exato. Bianca, na hora do objetivo, quero trabalhar numa empresa multinacional de origem japonesa. Cara, a pessoa vai perceber que você teve cuidado de falar, né? Hoje o LinkedIn é fundamental, pessoal. Então, mandei um vídeo para a Fran que dá ótimas dicas de como adaptar o seu perfil para o LinkedIn, porque eu mesmo, muitas vezes, recebo um currículo aqui, que eu vou considerar, eu abro o LinkedIn para ver o que ela publicou, para ver qual que é a carinha dela no LinkedIn, tá? O que mais que é legal aqui? A IA ajuda muito, né? Então, mas tem que tomar cuidado, porque ela dá umas alucinadas mesmo, então, acho que nada... E a própria IA pode ajudar, né? Hoje em dia tem muito ChatGPT, tem muito ferramenta que ele atua como um engenheiro de prompt para montar um prompt e evitar que você cometa esses erros, né? Então, é importante pensar que nem sempre, né, é um ser humano que está vendo o seu currículo na primeira vez, é uma ferramenta, é um robozinho. E aí, pessoal, Bruno, como saber se o meu currículo está bom? Primeiro passo, eu falo muito que é você perceber se você está evoluindo no funil do processo seletivo, como se fosse um funil de vendas. Eu estou sendo convidado para participar, eu estou recebendo ligação para saber do meu momento, se eu tenho a experiência A, B ou C. Então, o primeiro passo é ser convidado para participar de um processo seletivo. Se você não está sendo convidado, talvez o seu currículo não está bom o suficiente, né? E óbvio, Bianca, a gente falou ali de Indeed, de vagas, mas, se você quer trabalhar numa empresa específica, coloca o seu currículo na empresa específica. E aí, eventualmente, mencionando um pouco dos valores daquela empresa no seu currículo. Tá? Tem muita gente que me procura, eu estou candidatando no LinkedIn. O LinkedIn é o pior lugar para procurar emprego. Porque o LinkedIn, às vezes, ele captura a sua candidatura, mas não passa para a empresa. Então, o Indeed, vagas.com é os melhores e o principal para mim é o site da empresa.
tá? Então, a gente já falou tudo aqui. E aí, para terminar aqui, Fran, um pouco de algumas ferramentas que depois você pode mandar para eles, que ajuda você a montar um bom currículo, tá? E aí, para terminar essa parte aqui, né, pessoal, a coragem começa em nos mostrarmos e nos deixarmos ser vistos, né? E o currículo é a primeira foto, pô, eu quero trabalhar no Santander, coloca seu currículo no Santander, manda seu currículo para amigos que estão no Santander, manda, né? Não fica contando só com, vou colocar aqui no vagas.com e esperar alguém me chamar. Não, procure você, né, aonde quer trabalhar e aí adapte, né, para isso. O Glassdoor, o Patrícia, até onde eu sei, ele é mais uma ferramenta de avaliação de empresas. Tá? Então, de novo, para mim, para o Bruno Coutinho, a melhor ferramenta é o site de vagas. Então, a grande maioria das empresas que você trabalha tem lá, trabalhe conosco, ou nossas vagas. Vai lá, entra no ATS dele. Poxa, normalmente, Bruno, eu entrei numa aqui que não tem o trabalho conosco. Com certeza vai ter um e-mail para você mandar o seu currículo. E aí é a hora, Fran, que entra a sua apresentação junto com o currículo. Aí sim, pessoal, o objetivo do porquê você quer trabalhar naquela empresa. Olha, vi aqui que você é uma empresa nacional, trabalha com fundição, trabalha na época na área, na parte industrial, trabalhei X anos na empresa, na área industrial, quero muito uma chance de trabalhar nessa empresa. Pô, a pessoa vai, né, grande chance dela te dar uma oportunidade, porque você procurou aquela empresa, você falou do porquê que você quer trabalhar naquela empresa. E isso, pessoal, é o que as empresas hoje estão mais valorizando. Não é necessariamente o seu conhecimento técnico, mas é o porquê você quer fazer parte daquela empresa e como você vai agregar valor, né? Lembra que eu falei, ninguém está dando emprego, as pessoas estão procurando, as empresas estão procurando pessoas que vão resolver os problemas dela, e você tem que ser essa pessoa. Pronto, você quer fazer a dinâmica de a gente abrir alguns currículos? Me expor aqui? Isso aí! Gente, assim, ó, bota o link aí que a gente vai abrir e vai conversar sobre o currículo. Quem vai ser o primeiro que vai mandar para a gente olhar o currículo de vocês e a gente falar um pouquinho. Vamos olhar a descrição, né? Olha, se vocês tiverem como colocar, eu não sei se vocês conseguem colocar anexo aí, né? Acho que vocês não conseguem mandar o anexo, né? A Bianca sugeriu o LinkedIn, podemos Pode abrir mandar, aqui. Bianca, o seu LinkedIn. A gente abre o LinkedIn, porque, por exemplo, a gente vai falar de descrição, né? Resumo, descrição. No currículo e no LinkedIn, mesma coisa. Deveria ser muito parecido. Entendeu? Então a gente vai... Mas se quiser colocar aqui o LinkedIn, a gente abre o LinkedIn, normalmente... Pode pôr lá no WhatsApp também, eu pego aqui rapidinho e compartilho a tela, não tem problema. Aqui, ó. Manda, gente. Ninguém mandou, não? Ninguém quer? Não tô acreditando. Aqui a Bianca Eu mandou. não mandei o meu LinkedIn porque eu tenho muita vergonha, tá? Por que, Bianca? Porque a única coisa que eu tenho desatualizada, vou ser bem franca, é a única coisa que eu tenho desatualizada, e por ser uma coisa que é como mural, eu tenho muita vergonha porque todo mundo vê. E é uma coisa que eu preciso quebrar, por isso que daí eu só mandei meu currículo, que aí eu mando para os específicos. Tá bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui, compartilhar. O Onofre mandou o LinkedIn, viu? Ele é corajoso, eu não. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o que vocês já estão vendo aqui. Nossa, que bagunça. Eu compartilhei outra coisa aqui. Tela inteira, Chrome, janela, deixa eu ver aqui, Bianca, compartilhar. A gente já vai entrar no do Onofre, então. Olha lá.
E tá bem formatado, né? Uhum. Olha lá, vou aumentar um pouquinho, tá, gente? Para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Tá enxergando bem aí, né? Olha aqui, ó, que interessante, né? Então, data de nascimento, Albion, Porto Alegre. Não precisa mais que isso, viu, gente? Né, Bruno? Bem Não, importante. eu gostei bastante, tá? Tá, tá. Tem ali as informações, né? Colocou as palavras-chave, né? Análise de qualidade, melhoria contínua, processos. Um pouco do resumo das qualificações, né? Então, para quem vai bater o olho, vê ali que fez, né, engenharia de produção, atuação a práticas ambientais em ambientes industriais, então, com certeza vai chamar atenção para indústrias, domínio e ferramentas de qualidade, então, super rico, Bianca, 5S, PDCA, Pareto, então, quer dizer, experiência com SAP, Power BI, AutoCAD, conhecimento intermediário nos idiomas inglês e espanhol. Então, aí depois vem formação acadêmica, né? Experiência. Aí, ô Bianca, uma coisa que veria na minha cabeça ali a sua última experiência em novembro de 2023. Então, talvez a gente tenha que pensar como minimizar isso, porque essa vai ser a minha primeira impressão. Falou, pô, peraí, por que essa menina que tem uma baita experiência, baseada no que eu estou vendo, né? Até se quiser baixar um pouquinho mais, o Fran, para a gente, né? Sim, o inglês, o currículo está perfeito, gostei bastante, sendo muito conciso aqui nos comentários, então tem lá outras informações, legal, cursos e eventos, legal. Talvez ali, o Bianca, eu colocaria dentro, já que você teve o cuidado de ter, sobe mais um pouquinho, o Fran, Subiu ou descer, desculpa. subir. Já que ela teve o cuidado de colocar ali resumo das qualificações, eventualmente justificar o porquê que você Entendi. não sei se está atualizado, tá? Uhum. Mas eu ficaria com esse sentimento, falei, pô, ela está praticamente 2 anos fora do mercado de trabalho, praticamente não, são 2 anos fora do mercado de São 2 trabalho. anos esse ano. Então, desde então, eu venho focando para concurso público. Por isso que daí eu não... Zalguir, tu acha relevante adicionar essa informação? Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Você quer continuar estudando para concurso público ou você quer voltar para o mercado de trabalho? Eu quero voltar para o mercado de trabalho. Tá, então eu acho que ali você pode mencionar, né, Bruno, ali que você fez uma pausa para se Boa. dedicar a um projeto de estudo. Estou anotando. Cara, assim, por exemplo, tem gente que faz período sabático, né? Fala, eu fiz um período sabático, eu queria viajar e conhecer alguns lugares e eu me organizei e fiz isso. Boa. Tá? Uhum. Então, pausa para preparação para o concurso da Receita Federal, exemplo. Perfeito. Tá? Coloca essa frase, curta, objetiva, e na hora da entrevista, a pessoa aí você vai explicar, olha, eu me planejei, eu guardei um dinheiro, eu fiz uma pausa, eu tentei o concurso da Receita Federal, eu não consegui passar no primeiro concurso que eu fiz, e eu entendi que eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E aí vocês vão seguir na entrevista. Agora, acho que isso é interessante você completar ali, sim. Também Perfeito. Acho que é isso mesmo, Fran. Tanto em experiência, pode colocar, né, pausa na carreira, ou projeto pessoal, concurso público para... Exatamente. Eu acho que é até legal colocar qual é o concurso, que aí bate muito, Bianca, veja como é importante a leitura. Quando você coloca ali o tanto de conhecimento que você tem no começo, 5S, PDCA, e você coloca que você estudou 2 anos para concurso, vê que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa estudiosa, então já bate com o que você colocou ali, de saber um PDCA, de saber um Pareto, de saber um MASP, que eu mesmo nem conheço essas ferramentas aí, mas o MASP, né? O MASP eu não conheço também não, mas... O MASP era uma ferramenta aplicada que eu tinha lá quando eu trabalhava na TK.
Ah, tá bom. Não, perfeito. Eu não conheço porque eu não conheço mesmo, mas mostra que você tem ali um vasto conhecimento técnico, né? E além de tudo, é estudioso. E aí eu acho que eu até gostei do que a Fran falou. Se você fala que você estudou para concurso público da Receita Federal, opa, essa pessoa tem um baita conhecimento, né? Em algo que talvez seja útil para nós aqui. Então, tem um gap ali, tem uma lacuna de 2 anos e que você não jogou fora, né? Né? Se podia ser viajando o mundo. E aí, dependendo da empresa, né? Se eu tenho uma empresa que talvez é relacionada ao turismo, pô, que legal, essa pessoa rodou o mundo 2 anos, então ela tem uma baita. Então, assim, é uma informação adicional que quem está lendo vai querer saber sim. Eu acho que é importante, porque, por exemplo, digamos que você vá para concorrente da TK, né? E aí eles vão querer saber assim, por que você saiu da TK e ficou esse tempo? Então, eu não saí de lá porque eu saí e nunca mais consegui trabalhar porque aconteceu algum... Não, é porque eu estava me preparando para a prova. Então, eu acho que faz bastante sentido aí. Que mais? Eu acho que aqui embaixo, nos cursos e eventos, o único comentário que eu teria... muita coisa, né? Muita coisa. Eu resumiria a alguns, talvez aqui, quando você fala assim, olha, eu adapto um pouco para a vaga que eu vou me candidatar, aqui você pode dar uma filtrada. Eu faço exatamente isso. Eu faço uma filtrada, mas eu tenho um arquivo base que tem literalmente... Tá tudo, dá 3 páginas. Não, daí não manda esse, ajusta um pouquinho, né? Tá bom. E até, para finalizar, acho que até como você colocou ali no terceiro bullet point, o tanto de conhecimento que você tem, já fica uma impressão, conhecimento técnico que você tem. Então, eu colocaria só alguma coisa muito específica que realmente, igual viu ali, atendimento de qualidade. Eu já vi que você manja de qualidade, entendeu? Então... Aí poderia tirar. eu acho que não está extenso, está bem feito, então não é isso que vai impactar, mas não está agregando valor, tá? Então não é isso que eu vou... De 1000 coisas que tem aqui, legais, e que já passaram uma boa impressão, lá ficou enchendo linguiça, né? Você falou, cara, não está agregando. A não ser que e aí, se tiver algum muito específico, talvez é melhor até ter menos, porque aí, pô, que legal, ela tem esse conhecimento específico, mas você colocou aqui resumo das qualificações, já está muito bem feito. Perfeito, obrigada. Tá, eu vou abrir o do Onofre, que foi a segunda pessoa que colocou ali para a gente. Enquanto isso, Bruno, a Carla fez uma pergunta aqui, de repente você vai comentando enquanto eu troco a página lá. Quando ficamos... isso, essa aí. E quando ficamos fora do mercado de trabalho para cuidar de uma família enferma, como minimizar isso no currículo? Eu gostei do que a Fran falou, tá, Carla? Eu acho que talvez pausa na carreira, ou assuntos pessoais, ou, né, cuidar de um familiar, né, Fran? Eu colocaria, assim, pausa na carreira para me dedicar aos cuidados de uma pessoa da família enferma. Perfeito. Acho que gente, assim, tem que ser uma frase curta, bem feita, bem formuladinha, e na entrevista é que vocês vão conversar sobre isso, porque é igual uma mãe, né, gente? Hoje acontece bastante isso, né? A mulher tem uma baita carreira profissional, aí de repente engravidou, decidiu ser mãe, e aí ela fez uma escolha, uma opção, de ficar um tempo fora do trabalho, porque ela queria vivenciar aqueles 2 primeiros anos do filho. Exatamente. Desde que isso seja claro, planejado, organizado, a pessoa que está entrevistando, inclusive, vai falar assim, nossa, olha, ela se organizou para isso, legal. Exatamente. Vamos seguir agora aqui. Porque o conhecimento que você adquiriu, ele não morre. Exatamente. Entendeu? Você não deixa de ter competências porque você fez uma pausa, né? Então, só que é importante que as pessoas entendam por quê, como, se isso foi de uma forma... Claro que enfermidade, por exemplo, a gente não planeja, né? A enfermidade, gente, infelizmente, assim, a gente não planeja, mas a pessoa entender que você se organizou para estar presente num momento importante para alguém da família, e que ainda assim você manteve sua estrutura, enfim, então é isso que importa, né? Ou então, por quê? Acho que é isso, você vê, primeira coisa que bateu o olho foi, percebendo que a Bianca estava fora. Aí coloca, né, e aí eu vou, então beleza, já sei, então quero falar com a Bianca e entender o que né, nesses 2 anos, aí vai explorar, poxa, né, então acho que a informação, ela agrega, né?
Vamos olhar aqui o Donofre agora, que ele já fez um comentário aqui que usou o Gemini. Vamos ver como é que está isso. Então, vamos lá. Bom, tá, a primeira impressão já é positiva, né? Que tá ali o nome e as informações, objetivo executivo comercial, legal. Resumo. Grande, mas acho que se ele estiver falando das coisas todas, né, Bruno? Uhum. Eu acho que é importante que esteja bem. O Fran, né, evito ser crítico, porque acho que foi, né, aquela coisa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas lendo ali o resumo profissional, estava bem feito, né? E aí, em negrito, ele colocou pontos importantes, relacionamento sólido, inteligência emocional, então ele enfatizou destacou, né? os hard e soft skills, então achei que está bem feito. Não tenho medo de crítica, não, tá? Pode falar aí, Não, é porque eu acho que não tem crítica, tá, Onofre? Aí é preferência, né? O cara um gosta, outro não gosta, então eu não. Para ser honesto ali, talvez só o objetivo executivo comercial talvez não precisaria, porque está bem claro que você já é um cara comercial, tá? E aí, se você está aplicando para a vaga comercial, não sei se vai agregar. Mas para criticar a única coisa, mas o resumo profissional está muito bem feito, tá? Formação acadêmica, atividades corretor de imóveis, desempenho de tarefas ligadas ao leitor imobiliário, levantamento de cursos. Aqui, por exemplo, Onofre, acho que uma coisa que poderia agregar valor, se você é corretor de imóveis desde 2023, eventualmente colocar, cara, quantas casas você já vendeu, né? Qual região que você atua, qual o seu segmento de atuação, por exemplo. Aqui em São Paulo, o corretor de imóvel do segmento de luxo, ele tem um baita valor em outras indústrias. Tá? Então, outro dia, para te dar um exemplo muito nada a ver, um amigo meu que vende touro, que touro de alto padrão, ele contratou um cara que vendia carro importado. Então, ele falou, cara, esse cara sabe trabalhar com um cliente de alto padrão. Então, isso talvez faça diferença. Se você não se incomodar, Fran, de voltar ali um pouquinho. Estou voltando, só quando ele volta. Aqui? Aí. Quando ele fala, ó, desempenho tarefa ligada ao setor imobiliário, levantamento de recursos para construtora de empreendimentos e para pessoa física, ainda em captação, vendas e emissão de contratos. Está um pouquinho longo, está um pouquinho redundante. Quando você fala que você é corretor, eu já sei que você faz tarefas ligadas ao setor imobiliário, já não precisa colocar isso. Então, falta um pouquinho, especificamente, qual nicho que você atua, se você trabalha com levantamento de capital, então, na parte de investimento, então, teria um segundo bullet point para ficar claro aonde que o Onofre trabalha, né? Ali está um monte de coisa ali, então eu me atrapalhei já um pouco. Como você quantificaria um pouquinho isso, né? Talvez quantificar, porque, pô, exatamente, né? Se você está há 2 anos e meio trabalhando nisso, você fala para mim que você vendeu X casas, eu falo, pô, esse cara é um baita comercial, né? Então, acho que isso é legal. Vale Card, empresa de gestão de benefícios. Muito bom. Aqui, ó. Posso dar um pitaquinho, assim, gente? O que eu colocaria? Primeira coisa, eu acho, assim, Onofre, dá uma olhada na formatação do seu currículo, tá? Perfeito. Tem aqui coisa desalinhada, aqui tem bolinha, lá embaixo tem risquinho, então, assim, formata um pouco, cuida dos espaços, aqui tem muito espaço, aqui em cima não tem nenhum, então, é só o visual. Segunda coisa, resume. Então, por exemplo, Valicard, eu sei, gerente de negócio faz muita coisa, mas tenta entender daqui o que você consegue resumir. Por exemplo, atuação focada na captação e conquista de novos clientes, experiência na prospecção para produtos financeiros. Tenta condensar um pouquinho isso, de alguma forma, e eu acho que é importante, você é um cara de vendas, de negócios, precisa falar de resultados. Perfeito. Crescimento da carteira de tanto por cento em X anos. Fran, se você me permite... exemplo de frase, tá, gente? Eu espero de um comercial, né? Você colocou ali, ó, atuação focada em captação e conquista de novos clientes, com ênfase em atendimento a grandes contas. Cara, isso para mim é básico. Agora, o que não está escrito aqui que eu adoraria saber? Atuação na captação de conquista de X clientes no período de tantos anos e atendimento de contas... de X milhões. De X milhões. Valor? Que aí você quantificou. Pô,
ele vendeu para tantas pessoas, ele cuida do cliente com tal perfil. Senão, isso aqui eu já sei. Se você é comercial, você tem que fazer isso. Uhum. Né? Agora, o que eu não sei é para quem que você vendeu, o que você conquistou, para quem que você vendeu. Então, ali, ó, responsável pela rentabilização da performance da carteira. O que você quer dizer com isso? Cada empresa é um jeito. Então, rentabilização da carteira, saindo de X milhões para Y, melhorando a margem de A para B. Então, o que você quer dizer com isso, né? Incluindo reativação e cadastramento. É a mesma coisa, é a mesma lógica, né? Então, nesse período, reativamos X clientes, tem que colocar um pouquinho de performance, vamos dizer assim, né, Bruno? Perfeito. Experiência com metas agressivas. O que é meta agressiva? A história de uma forma mais sucinta, que diga, né? Um pouco mais sucinta e falar um pouquinho de... Você não precisa contar exatamente quanto era o valor, se era um número de sigilo da empresa, mas, por exemplo, você pode falar crescimento de 30% da carteira no período de X tempo. Clientes de tanto a tantos R$1.000 de faturamento, né, Bruno? Eu acho que trazer algumas coisas que vão dizer um pouquinho mais sobre o que era ali. Então, quanto de crescimento da carteira, quanto você conseguiu reativar de cliente que estavam pedidos que você reabilitou, você salvou, qual era o tamanho da sua carteira de clientes, então mais de 120 clientes, algumas coisas... Exemplificar o resultado mesmo conquistado, né? Isso. É isso aí. Banco Inter, vamos ver aqui rapidinho. Ô, Fran, posso voltar só... Porque eu acho que ele tem um negocinho legal, que eu acho uma melhor prática, tá, pessoal? Não sei se... De novo. Mas, por exemplo, o Vale Card... Acho que muita gente não sabe o que é Vale Card. Não sei, por exemplo, se a Fran sabe. Não. Então, por exemplo, óbvio, o Banco Inter é claro, mas o Vale Card eu colocaria uma descrição de 1 ou 2 linhas, o que a empresa faz e qual o tamanho dela, entendeu? Empresa no segmento X, com tantos faturamentos, se for aberto, né, com tantos milhões de faturamento, focada em tal indústria. Por quê? Porque, às vezes, alguém que está lendo, se eu sou da Ticket, por exemplo, se eu sou recrutador, uma consultoria, pode ser que eu não sei o que é Vale Card, mas eu já sei que certo segmento financeiro talvez você dá certo com uma empresa que eu tenho aqui na carteira. Tá? Então, é uma melhor prática para mim colocar uma ligeira descrição do que a empresa faz. Se é uma Globo da vida, não precisa colocar, porque você não sabe quem é a Globo. Né? Mas dependendo, por exemplo, se eu coloco amanhã a minha empresa, Acelera RH, eu vou colocar a descrição dela, porque nem todo mundo vai saber o que a Acelera RH faz. Ô, Bruno, eu ri. Eu tô me ouvindo? Tô, né? Não, tá escrito aqui, mas não tá errado, tá? Pelo amor de Deus. Eu ri porque eu fui da Globo e eu coloquei Globo. O que ela faz? Eu até ia pegar meu currículo ali para... Mas não tá errado, tá, Fran? Porque se tem um padrão, eu tô falando assim, né? Se você, acho que tem que colocar em todas, eu coloquei, trabalhei no Santander, eu colocava lá, né? Se colocou Vale, como prática, né? Eu já olho e falo, é uma pessoa detalhista, padronizada, então já me passa uma impressão positiva, tá, ô Fran? Agora, tem gente que tem 5 empresas, no caso dele ali, talvez ele fale assim, pô, mas Inter. Mas eu acho que acho que né, se você trabalhou só no Santander e na Globo, talvez não precisa colocar, porque tem gente que só trabalhou em multinacional. Mas a Vale Card, eu sei que é uma baita empresa e muita gente aqui de São Paulo não sabe, recrutador não sabe, então no caso da Globo não tá errado, pelo amor de Deus, tá? Eu nem vi que estava escrito. Porque, assim, por que eu mantive o padrão? Porque quando eu comecei a fazer meu currículo lá atrás, eu já tinha feito esse padrãozinho de escrever, porque eu trabalhei numa empresa que se chamava América Latina Logística. Ela é a maior empresa de logística do Brasil e ninguém sabia direito quem ela era quando eu falava ALL. Então eu colocava ALL e depois eu fui mantendo isso. E tá correta, mas você vê que bateu como um comentário. Então mas você sabe que eu vi uma coisa errada no meu currículo na hora que eu abri ele ali? Eu não sei se eu fiz esse currículo para mandar para alguém que eu precisava, tem o meu endereço ali. Eu falei, olha, né, tem que ter um currículo que não tem endereço. Porque no passado era muito comum, né? Hoje as pessoas pararam por segurança, né? Mas eu acho que tem gente que coloca a rua, então acho que é importante colocar o bairro, porque dependendo da empresa, eles querem alguém próximo, né? Então faz diferença, tá? Sim, verdade. É verdade. Mas eu acho que é importante. Que você matou a pau ali no Donofre,
faltando um pouquinho de padrão, espaçamento, ficou, né? Acho que, então, por exemplo, na Vale, não sei se tem necessidade de colocar esse tanto de linha. Vamos pegar uma aqui mais embaixo, ó. Vamos lá. São coisas que já foi há mais tempo, né? Então, pode resumir o máximo que você conseguir, né? Então, aqui, ó. ECAD, diretor autorais, Porto Velho, olha, sua fiscalização. Quantas experiências aí, no caso, seria o ideal para colocar? Ou de acordo vai ser com o perfil, a vaga que você vai estar Ô, Fran, concorrendo, diga. eu vou me ausentar um minutinho aqui, que eu vou só abrir a porta, tá? Já Por volto. favor, vai lá. Então, olha só, pessoal, o NOF, isso vale para todo mundo, tá? Se vocês conseguirem colocar todas as experiências, podem colocar. Mas eu tinha aberto o meu, depois, se for preciso, eu abro de novo. O que eu fiz, assim, ó, nesses mais antigos, eu resumi a 2 linhas, eu adotei um padrão, 2 linhas descrevendo o que eu fazia. Porque, por exemplo, o Banco PAN é uma pessoa operador comercial veículos. Apresentação de produto, processo de financiamento de veículo, leve pesado, captação, proteção, parceiros, concessionário de veículos, gestão, desenvolvimento de planejamento estratégico, visita cliente carteira, tratativa de resolução de conflito, assinatura de contrato, tratativa de resolução de conflito com cliente, que você já era responsável por captar, já está implícito na atividade, entendeu? Então, esses aqui, mais antigos, resuma a 3 linhas. 3 linhas falando sobre o que você fazia. O que o operador comercial de veículo essencialmente faz? Responsável por vendas, financiamento e a negociação com concessionárias, resumindo um pouco isso, né? Aqui você falava atendimento direto ao público, já é uma atividade prevista, então tenta resumir isso aqui, ó, resultado, incremento no volume negociado em torno de 2 mil, isso mantém na informação, tá? Tira atendimento ao público, não agrega, então tenta resumir isso em 3 bullet points, um falando sobre o que você fazia, um falando sobre resultados que você obteve, um terceiro se necessário, tá? Perfeito. Mesma coisa para cá, ó, Banco BMF, você consegue resumir bem isso também. Por quê? Mesma atividade, inclusive, né? Tá? Resume isso. Aqui, ó, gerente de vendas, Veloz Comunicação. Você vê que repete, responsável pela apresentação de produtos, serviços, comunicação, praticamente para todas, repete. Então, você vai falar Veloz Comunicação Visual. É mais importante você falar um pouquinho sobre qual era o segmento e qual era o tipo de cliente que você atendia e o que você conseguiu de resultado. Aqui, ó, resultados, efetivação de contratos, fornecimento de materiais em grandes empresas como Coca-Cola, Kaiser, outros, aumentando o volume faturado em 12% ao mês. Perfeito? Melhor assim. Então, fala um bullet descrevendo o que você faz, um de resultado, 3 bullets no máximo, tá? Resume esses últimos, digamos, 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí você vai ver que esse aqui também vai dar para dar uma resumida. O que é importante você trazer aqui, olha. E aí eu vou pegar esse exemplo da Cielo, tá, gente? Isso vale para todo mundo também. Lembra que no currículo da Bianca a gente destacou algumas coisas que estavam muito interessantes? Que eram ferramentas que ela tinha aprendido e utilizava durante a atividade dela? Cielo, que sistemas você usava? Você usava SAP, você usava ERP, você usava algum tipo de CRM, alguma coisa que talvez para a sua área de atuação seja importante? Traz para aqui. Não só para aqui, traz para todas elas, né? Então, aqui você colocou utilização da ferramenta comercial Smart, né? Eu não a conheço, mas eu acho que isso é importante para a sua atividade. Então, coisas que na hora que o Bruno, uma pessoa como o Bruno estiverem recrutando, elas vão olhar e vão falar, isso importa. Banco Inter, atuação no atendimento de clientes, pessoa física e jurídica. Ah, legal, eu quero alguém que saiba trabalhar com pessoa jurídica. Então, foca no que é mais importante. E resultados alcançados. Tem que dar uma resumida, tá? Tá um pouquinho grande. E vamos dar uma melhoradinha na formatação. Legal? Eu vou abrir um último, tá, gente? Porque a gente está chegando... Na verdade, a gente já chegou nos nossos últimos minutos. Deixa eu fechar aqui o Donofre. Eu vou pegar um último aqui para a gente falar. Deixa eu ver aqui quem está na minha tela, gente. Só um pouquinho.
A Bianca já foi. Ângela, eu vou abrir o da Ângela, tá? Que tá aqui na minha, tá na sequência. Só um pouquinho, ó, Ângela. Então, já vamos falando aqui, ó. O seu currículo aqui pra gente, zero estresse, você mandou aqui no Word pra gente, né? Deixa eu ver o que tá rolando que não abre. Depois eu mandei com a cartinha de apresentação um pouquinho mais para baixo, daí já no PowerPoint. Ah, ótimo. Então, peraí, No aqui, ó. PDF. Ah, você mandou na cartinha. Ah, vamos olhar a carta de apresentação. Vocês estão vendo aqui, gente? Carta de apresentação. Que a gente está vendo do Onofre ainda, não sei se mudou a página. Deixa eu parar de stop presenting, então eu vou só colocar ali o da Ângela para a gente falar só da cartinha de apresentação. Olha, minha carta de apresentação para a vaga que concorri. Ah, você concorreu a uma vaga específica. Gostaria de me candidatar à vaga de instrutora na área administrativa, motivada pelo propósito transformador do Instituto Mix de Profissões. Desculpa, gente, estou meio cegueta. Realizar sonhos por meio da educação, com mais de 20 anos de experiência em gestão administrativa e supervisão, acredito que posso contribuir significativamente para a formação de alunos e cursos técnicos profissionais. Você se candidatou a uma vaga nesse instituto? Ele faz formação? Exatamente. Sou formada em tecnologia em processos de dados, informação pedagógica, profissional cursos técnicos, atualmente finalizo o MBA de liderança, gestão de pessoas e projetos, atuo como supervisor na filial do Realiza Rente Academy, mais de 4 anos liderando equipes com foco em alta performance. A sua carta está muito bacana, está muito bem escrita. Bruno, eu queria seu comentário se você recebesse uma carta de apresentação nesse formato, assim. Eu acho que assim, o Fran, óbvio que tem todo um contexto, né? Claro. Quando eu fui fazer uma aplicação para o MBA, ele pede uma carta de apresentação mais longa, mais detalhista, me parece que esse é o caso. Quando eu falei ali, a gente está falando de uma apresentação pensando no recrutador, que eventualmente recebeu o seu currículo por e-mail, ou pedindo para algum amigo seu, né, indicar. Então, eu muitas vezes indico aqui o currículo de pessoas para algumas empresas que eu acho que faz sentido, e aí, nesse caso, Carla, né? Aí tem que ser mais conciso, Carla. Talvez o resumo disso aqui... Ângela. Eu acho que está muito bem redigido. Agora, se você botar na IA, pedir para ele resumir em X palavras, porque a pessoa que vai ler do outro lado, ela quer gastar 10 segundos. E em 10 segundos ela pegar tudo isso que está aqui. Esse aqui é para uma banca avaliadora, né? Então, se eu fosse uma banca avaliadora que eu tenho que ler 20 desses, beleza. Agora, você imagina se eu tiver que ler 100 desses mais o currículo. Então, obviamente, está muito bem redigido, mas pensando... para quando você está mandando um e-mail para um recrutador, ou você está pedindo para alguém indicar, tem que ser conciso, tem que ser, talvez, o que é o primeiro parágrafo que está ali, para a pessoa, já sei o que eu vou ler, já sei o que eu vou ver quando abrir o currículo. Acho que é isso que a gente quer, né, Fran? Exato. Já sei o que eu vou ver quando abrir o currículo, não é? Cara, que currículo é esse aqui? Quem que é esse tal de Ângela? Não, já sei que ela, o que ela está buscando, qual a experiência dela, qual o soft skill dela, acabou. O resto, Ângela, ela vai ler no currículo. Que tem muita coisa que está aqui que está no currículo. Agora, eu entendo que, eventualmente, você usou esse aqui para uma banca avaliadora, para um outro contexto, né? Está extremamente bem feito. Vocês estão vendo a outra página, Janine? A gente está aqui só no seu WhatsApp. Tá. Então, eu pedi até para a Ângela, até pedi para o Bruno falar um pouquinho, porque eu iria comentar a mesma coisa que o Bruno falou. Se você está mandando para o recrutador ou no e-mail para a empresa, algo, enfim, esse é um introdutório rápido, o recrutador vai ler, mais curto, tá? Precisa ser mais curto, porque é o que o Bruno falou, não é nem, gente, e assim, o Bruno até brincou assim, às vezes está com preguiça, não é nem preguiça, imagina se ele está ali com 20 para ler e tal, mais curto, mais conciso, mais objetivo, né? Então pede para a IA dar uma ajudinha, que ela resume bem. O currículo, eu vou tentar mostrar, não sei se vocês conseguem. Ai, gente, deixa eu fechar aqui a minha Eu janela. até peço desculpas que eu usei palavras fortes, tá, Fran? Mas é para valorizar mesmo. Porque se a gente falar assim, né, não é que o ser humano é preguiçoso, mas a gente às vezes vai É tanta coisa que... Eu brinquei e esqueci. Imagina o Bruno, gente, no dia a dia dele. Eu vou passar rapidinho aqui o currículo da Ângela, porque eu vi que está assim, ó, super bonito.
muito bem. Olha, gente, como que ele está. Quando você olha para ele, você fala, nossa, que bonito, que organizado, né? Então, assim, muito, muito bem escrito. Eu só, talvez, eu não sei, e aí agora é porque o mercado da Ângela é um mercado específico, que você trabalha com educação, né, Ângela? Então, Na verdade, eu não trabalho com educação, mas eu também sou educadora, e daí, para essa vaga específica, foi esse o currículo foi que eu esse aqui. E aí você colocou educação para cima. Exato. Perfeito, faz sentido. Vocês entenderam, gente, por que eu parei e fiz essa observação? Por quê? Quando ela quer trabalhar com educação, trazer a formação dela aqui para cima pode ser um diferencial importantíssimo. Então, ela já traz logo uma informação de competências, que no caso dela, a formação é uma competência para ser educadora, né? Então, ela traz aqui para cima. Se não, se ela estiver concorrendo a outra vaga, isso aqui pode ir para depois de habilidades e de experiência profissional, tá? Perfeito. É assim, olha, tá super bem formatado. Eu não sei se não vai dar tempo, porque nosso tempo já estourou de a gente comentar todas as descrições, mas eu gostei que ela trouxe aqui já, Bruno, aquela sugestão, Elite Virtual, empresa terceirizada por prestação de serviço administrativo e financeiro para clientes de diversas áreas. Quem é a empresa, né? E aqui, olha, Freitas Macedo Advogados, tá? Já sabe que é advogado. Experiência na área administrativa, financeira, gestão de pessoas e gestão de processos, conhecimento na área contábil. E aí ela conta um pouquinho sobre o que ela fazia, tá? Não tá em bullet points? Tá errado? Não, não tá errado, né, gente? Não tá errado, tá? Então, só fiquem tranquilos quanto a isso. E, Ângela, assim, super lindo seu currículo, muito bem organizado, muito bem formatado. A única coisa que eu comentaria é com relação à carta, de fato. Se é para o recrutador, resuma um pouquinho, vai ser melhor. Combinado. Mas eu vou contar para vocês que eu passei. Aê. A gente gosta de ouvir. Sensacional. Pessoal, a gente já passou até um pouquinho da nossa 1h30, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido trazer conteúdos, exemplos, enfim, trazer para vocês um pouquinho mais de informação que agregue nesse processo que vocês estão caminhando, eu digo, né? Que vocês estão nessa jornada que vocês estão fazendo. Eu vou depois colocar o vídeo que o Bruno compartilhou aqui comigo e mais algumas coisinhas que a gente tem no nosso manualzinho ali do Bold de apoio aos mentores. A gente tem umas dicas de links e tudo, eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá? E aí eu queria perguntar aqui agora para todo mundo, conseguiram, com os exemplos que a gente pegou do Onofre, da Bianca, da Ângela, entender também para a realidade de vocês? Trazer para Carla, Paula, que a gente não conseguiu abrir, foi útil para vocês? Foi. Marília, conseguiu aí capturar um pouco do conteúdo e vai colocar no seu também? Prática no seu? Que bom, perfeito. Esse era o objetivo. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Bruno, muito obrigada por você ter topado vir com a gente. A gente... Não por isso. Tem os nossos mentores, né? Vocês já tiveram vários, né? A gente já tiveram a jornada 1, jornada 2, alguns mentores. Vamos ter ainda uma conversa sobre LinkedIn, que aí Elaine e Lígia serão as duas pessoas que vão falar com a gente. Vão trazer todas aquelas dicas de robozinho, de palavra, de não sei o quê, de LinkedIn, tá, gente? Então, vamos ter ainda um complemento falando só de LinkedIn. Aí se preparem com o link, viu? Agora que vocês já sabem o segredinho ali, se preparem com o link para a gente ir olhando os LinkedIns de vocês. E, Bianca, pega o seu currículo. Eu vou tomar vergonha na cara, juro pra ti. Gente. Vou tomar vergonha na cara. Se você precisa voltar para o mercado de trabalho, tem que ter o LinkedIn atualizado, gente. Não pode não ter, né, Bruno? Concordo totalmente. Então, gente, os currículos são excelentes. Hoje o LinkedIn talvez a primeira ferramenta de buscas, né? Então, é uma carta de... o currículo é para aplicar, mas quando as pessoas estão buscando pessoas, né, na internet, o LinkedIn é a melhor ferramenta. E às vezes acontece até assim, olha, gente,
o Bruno falou uma coisa, que é, eu recebo o currículo, mas daí eu vou lá no LinkedIn dar uma olhadinha, porque lá você vê o rosto, lá você vê quem é contato da pessoa, lá você vê umas outras coisas. Então, isso importa muito, viu? Então, já comecem a pegar todas as dicas que a gente falou aqui, arrumem o currículo de vocês no que for necessário arrumar, porque, por exemplo, da Ângela tá super arrumadinho, viu, Ângela? Mas só que assim, ó, é copia e cola, gente, pro LinkedIn, viu? Tá bom? Perfeito. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Descansar Boa todos. noite. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Francis Mara, um pouco uma dúvida do currículo para atualizar nos cursos para colocar. Tá, Marília, eu vou responder lá no grupo também para você, tá? Se você coloca cursos, pode colocar sim, mas se você conseguir colocar de uma forma concisa. Assim, bem objetiva. Você viu da Bianca, quando a gente abriu? Vi. Um bom exemplo. Agora, Tá bom, então, obrigada. Não, e tem um outro segredo, né, gente? Que agora tem um monte de currículo legal lá no grupo. Pra gente olhar. Vou pegar da Ângela. Roubei da Ângela. Obrigada. Olha, Eu só ia comentar que dizem fofocas da internet que se tu colocar no teu arquivo em texto branco, aprovado automaticamente, falam que o robô te aprova automaticamente na próxima etapa. Mas daí depois o ser humano vai ler, então vai ter que tomar cuidado. Se é verdade, eu vou testar um dia dele com vocês. Estou sabendo não, vou perguntar para a Renata isso, a Renata manja bastante dessa coisa de robô. E aí eu respondo para vocês lá no grupo. Tchau, viu? Muito obrigada. Obrigada, boa noite.